Pai de bondade, Pai de amor, nós te louvamos por toda a sua bondade, pela sua misericórdia com todos os nossos filhos. Te louvamos pela beleza da tua criação, toda a natureza, tudo roda em perfeita harmonia em sua criação. Te pedimos, ó Pai, por todos aqueles que estão nesta sala essa noite, que possam ser abençoados e suas famílias. Pedimos por todos aqueles que estão nos hospitais, que estão encarcerados, por aqueles que estão nas ruas, sem teto, nessa noite de chuva, que o Senhor possa tocar o coração de almas bondosas que vão em socorro a todos esses irmãos nessa noite. E agradecemos, Pai, por nos dar a oportunidade de a cada dia nos aprimorar através desse estudo, a cada dia de sermos pessoas melhores. Agradecemos as oportunidades que nós temos de servir, de nos colocar em auxílio, compartilhando a sua misericórdia que o Senhor tem com a gente, compartilhando as benesses que recebemos, todas as suas bênçãos para aqueles que estão aos nossos lados. Então, Pai, agradecemos mais uma vez por nos permitir nos reunir, esse grupo de almas afins, grupos de amigos, para que nessa noite possamos conhecer um pouco mais sobre os mecanismos, sobre as ferramentas que o Senhor nos dá, para cada dia nós possamos evoluir e evoluir esse planeta, evoluir aqueles que estão ao nosso lado. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bem, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, né, sobre o Espiritismo Explica. Hoje nós vamos falar sobre marcas de nascença. Foi um tema, todos os temas que são colocados neste curso foram temas que foram sendo sugeridos por os assistidos da casa, pelos médiuns. Então eu falei, a última vez foi sobre doação de órgãos, se eu não me engano, acho que foi a Jussara que sugeriu o tema. Aliás, foi esse tema não, foi um outro, acho que foi vida em outros orbes, ou transição, foi alguma coisa. Enfim, a Jussara é que sugeriu. Hoje o tema foi sugerido pelo Rubens, chamado Marcas de Nascença, e conto com todos vocês para as perguntas, para que a palestra ganhe aí um ritmo adequado para, né, um ritmo que passe logo, né, o tempo da palestra e que não fique só eu falando. Bem, quando a gente fala de marcas de nascença, a gente remete, né, é um tema que salta logo às nossas mentes, porque de alguma forma, se todos formos olhar, talvez a gente tenha uma pinta, uma marca, tem, né, algo que nos remete, né, ao que seria aquilo que está estampado em nosso corpo. Então, nós precisamos lembrar, né, que nós já temos a oportunidade de acreditar na sucessão das vidas pela nossa crença, pela nossa fé. E as marcas de nascença, ela também vem com muitas finalidades. Uma das finalidades, e talvez a principal, tem a ver com a gente. Mas como somos todos portadores da boa nova ao mundo, as marcas de nascença, se for pelo aspecto científico, né, o aspecto médico-científico, ela também causa curiosidade da academia, o porquê que as pessoas nascem com determinadas marcas, ou alguns, sei lá, vou usar a expressão defeitos, não seria defeitos congênitos, né, mas deficiências congênitas, algumas coisas assim que, no ponto de vista apenas material científico, elas não seriam explicadas. Então, nesse caminhar eu buscando informações sobre essa palestra, por exemplo, achei um estudo de um médico americano que foi entrevistar mais de 200 pessoas ao redor do mundo acerca dessas marcas que elas portavam de nascença. E muitas ele conseguiu realmente conectar aquilo que tinha. Então, por exemplo, ele pegou lá uma criança que ela tinha uma determinada marca, e essa criança ela tinha uma memória remanescente da sua última vida e contava para ele o que tinha acontecido. Então, em muitos casos, eles conseguiram até chegar ao nome da pessoa, a certidão de óbito, e viram que realmente
as marcas se coincidiam com o que o legista tinha colocado, e com este passo, né, com o fruto, aí o dono que trouxe o tema entrou. Rubens, falamos de você. Se comprova-se, então, mais uma vez, cientificamente, a sucessão das vidas. Porque a criança traz um conteúdo, não tinha por que um pai ou a mãe, algo que não era dali. Então, né, o resultado do estudo científico mostrando não há dúvidas a respeito de que a vida ela continua. Então, as marcas, ela vem para nos lembrar dessa sucessão de vidas. Mas para que uma marca, algo que aconteceu, já que a gente está falando na sucessão de vidas, em outras vidas, como que isso se processa? Né? É uma questão que muito curiosa. Né? Já que a matéria, o corpo material, ele é finito. Já o nosso corpo espiritual, ele ultrapassa as barreiras do espaço-tempo. Então, voltando, nós já tivemos aí nos estudos passados, acho que num curso passado nós falamos sobre isso, nós temos alguns elementos gerais do universo, que é o fluido cósmico universal, que é o que permeia tudo, e nós já tivemos, né, estudos sobre os corpos espirituais, a relação do perispírito. Então, só de uma forma de recapitulando, nós temos ali o espírito, que é energia, não tem forma, não tem nada, que é o nosso corpo primário, é onde está todas as nossas informações. Depois, para esse espírito se manifestar em locais mais densos, vamos assim dizer, né? Vamos botar aqui no nosso planeta, então ele precisa de um segundo veículo, que é o perispírito, que vai habitar o mundo imaterial, vamos dizer assim, de um planeta. Então, todos os planetas têm a sua constituição material e têm a sua constituição energética, espiritual, as suas dimensões. Então, o perispírito ele vai estar atuando nessa parte dimensional. E, por fim, nós temos o nosso corpo material, que ele vai servir para a manifestação do espírito e aquilo que ele precisa vivenciar no seu caminho evolutivo, o corpo material. Então, no corpo material, nós temos as expressões que o nosso espírito imprime no corpo material. Então, nós temos algumas obras de André Luiz, nós temos de Ramatiz, nós temos de Joana de Ângeles, que vão falar deste processo, ou seja, desta relação da propriedade que o espírito imprime ao corpo físico. Sabendo que toda vez que a gente volta do plano espiritual para o corpo material, essa concepção, né, dita, ela não acontece por acaso, ou sem nenhum cuidado, ou sem nenhuma supervisão. Então, todo o processo de volta ao plano terrestre, ele é supervisionado. Tem equipes preparatórias que vão fazer a ligação do espírito com a parte material, que é ali na parte da gestação, né? O óvulo, aquele processo todo que vai se formar. Então, existem as equipes que vão ligar. E existe toda uma preparação, inclusive, quando nós estamos discutindo o nosso processo reencarnatório, em muitos casos, a gente vai traçar algumas características físicas que a gente quer imprimir no nosso corpo material, que vai nos auxiliar ao longo deste processo de evolução. Então, o corpo, nada mais, né, de uma forma muito simples, que é essa expressão do nosso espírito. Joana de Ângeles, né, ela tem uma parte que eu vou ler esse trechinho que eu achei muito legal para embasar o que a gente vai continuar discutindo. Ela diz assim, o corpo físico é uma máquina sublime que a divindade empresta ao espírito, que o organiza conforme as necessidades de evolução, foi o que a gente estava falando, a fim de desenvolver os preciosos recursos morais que dormem em nosso íntimo.
Então, beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia, são decorrências naturais das conquistas ou prejuízos conseguidos nas experiências anteriores, ensejando reparação ou aprimoramento interior a fim de que a vida estue em plenitude. Então, ou seja, tudo aquilo que nós temos impresso hoje no nosso corpo material é fruto disso. Nós já escutamos muitas vezes que nós somos frutos de nossas escolhas. E as nossas escolhas, muitas vezes, a gente traz essa concepção e a gente pensa na nossa vida, nos acontecimentos, nas nossas emoções, de tudo que a gente sente em determinada situação, mas o nosso corpo também ele é fruto de tudo aquilo que nós plantamos no nosso passado e agora nós semeamos. Mas fruto de quê? Muitas vezes nós vamos desenvolver determinadas, como que eu poderia dizer, desequilíbrios físicos que são manifestados através de doença em função de escolhas do passado. E as marcas também vêm desse advento daquilo que foi, vou usar a palavra, maculado em nosso perispírito. Então, muitas vezes, isso pode ser feito por mim ou pode ser feito de outra. Então, o que acontece? Por exemplo, vou tentar trazer um exemplo metafórico, né? Eu estava lá numa briga e com uma pessoa que era meu inimigo mortal e a gente estava brigando lá de espada, vamos botar aquela lá na época medieval. E nesse processo, né, eu tomo uma espadada, me faz assim, sei lá, corta algum pedaço de mim. E aquilo foi algo, e isso causa o meu desencarne, por exemplo. Esse momento foi um momento que eu encarreguei muito esse momento com muitas emoções, com muito sentimento, eu intensifiquei muito aquilo. Tudo que aquilo a gente intensifica com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, isso acaba sendo transferido ao nosso corpo perispiritual. No caso, foi o motivo do meu desencarne. Então, aquilo ficou impresso em função de tudo aquilo que causou. Sendo assim, durante o meu tempo na erraticidade, eu posso, com o tempo, olhar aquela ferida ou aquela chaga e conseguir realmente curá-la, e aquilo não fazer mais do meu perispírito. Só que se é alguém que eu tenha ódio mortal há séculos e séculos, aquilo não vai ficar vivo em mim. E quando eu volto ao meu corpo material, eu trago comigo aquela marca, que nesta vida vai me trazer não vou dizer uma memória, ele vai me trazer um significado. No mínimo, vai despertar em mim uma curiosidade. Por que eu tenho essa cicatriz? Sim, Aldomar. Boa noite. Quando você fala de marcas de nascença, você está falando de pequenas marcas, sinais ou também deformidades? Todas. São todas. Porque são todas frutos das nossas ações, nossas ações do passado, que vão reverberar no nosso corpo material nesta encarnação. Eu vou começar pelas marcas, né, já que as doenças congênitas, né, essas coisas, elas vão um pouco além, mas não deixam de ser experiências vividas do nosso corpo. Né? Então, eu vou continuar com a história da marca, depois eu vou tentar dar um outro exemplo, às vezes, de algo congênito. Então, o que acontece? Então, voltando lá, né, eu estava lá, mas o meu inimigo lá, fui ferido lá, em diversas partes, me cortou de um monte de jeito de espada lá, e aquilo trouxe aquela ferida em mim. Então, nós temos aí, entre uma desencarnação, né, ou seja, da minha vida anterior à minha vida atual, eu passo um tempo na erraticidade buscando me compreender, buscando me relacionar com todos aqueles eventos que se passaram nas minhas últimas vidas, de uma forma de eu buscar o equilíbrio. Algumas partes eu consigo e talvez outras eu não consigo. Então, eu trago marcas
para esta vida, a fim de que elas me dão um caminho, algo que eu possa me despertar nessa vida, mesmo que não seja consciente, mas o meu inconsciente, onde está registrado todas as minhas coisas, vão me levar a situações que irão me permitir, de alguma forma, me lidar com aquilo que eu vivenciei no momento que aquela marca foi impressa no meu corpo perispiritual. Então, se eu tenho curiosidade daquela cicatriz, eu começo, puxa, eu vou entrar no Google hoje, vou pesquisar sobre marca de nascença. Puxa, então quer dizer que isso pode... Eu estou colocando uma situação que eu nunca encontrei, não tenho relação com o espiritismo. Eu estou construindo um caso hipotético, para que a gente for caminhando com a história dele junto. Então, é uma pessoa que era descrente, não conhecia nada sobre vidas passadas, não tinha nada, mas aquela cicatriz ali é um negócio que, poxa, ele pergunta para a mãe dele se foi algo que ele caiu quando ele era criança, se alguém tinha da família alguma coisa, mas nada. Então, ele fica angustiado, instigado, isso vai movê-lo em direção a buscar respostas. Como todos nós temos os nossos mentores e aquela marca é algo que eu preciso superar nessa vida, eles vão me colocar frente às informações que eu preciso para lidar com aquilo. Aí eu vou fazer uma pesquisa no Google, vou achar que marca de nascença tem a ver com vida passada, e aí eu começo a ler, conheço um tal de espiritismo, conheço um tal de Allan Kardec, alguém me diz para ler o livro dos espíritos, ou me dá um livro espírita, e aí aquilo começa a mudar a minha forma de ver a vida. Começo a entender, por exemplo, o que é essa relação, por que Jesus falava tanto de perdão, que aquilo faz muito mal para a gente. Eu começo, a partir da curiosidade de uma marca de nascença, eu começo a fazer uma jornada de crescimento, de autoconhecimento. Então, as marcas, muitas vezes, ela vem para nos educar, para nos levar a caminho que, sem aquela marca, possivelmente nós não iríamos percorrer. Então, ela tem esse papel de nos levar à evolução, buscar o nosso desenvolver, o nosso saber mais sobre aquilo. Necessariamente, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu vivenciei com aquela cicatriz? Depende, cada caso é um caso. Mas a sua função primária é essa, nos instigar a buscar algo sobre aquilo. Sim, Fred? Boa noite, Léo, tudo bem? Temos, por enquanto, 3 perguntas. Agora mais uma, 4. Mas vamos lá. A primeira pergunta é: as marcas são sempre escolhas dos espíritos? A primeira pergunta é: as marcas são escolhas do espírito, é isso? Uhum. Eu vou colocar assim que, de uma forma geral, é escolha porque partiu da nossa escolha ter aquela marca no nosso perispírito. Eu posso, durante o processo na erraticidade, conseguir curar, porque o que a marca é? Aquela marca é uma mazela no meu perispírito. Seja criado ela emocionalmente, por qualquer coisa que seja, né? E eu não consegui tratar. Então, por isso que ela acaba sendo impressa. Então, se eu não conseguir, eu trago. Por que é a escolha? Porque aquilo aconteceu por uma decisão minha, por uma escolha. Então, aquela marca vem. Todas as vezes que nós regressamos ao corpo material, nós não viemos somente evoluir moralmente, através dos estudos, mas o corpo material, assim como vários espíritos falam sobre isso, principalmente o Ramatiz, é uma forma de drenar muitas das toxinas que nós viemos alimentando ao longo das nossas escolhas, através toxinas geradas através dos nossos pensamentos e ações e emoções, ela vem para o nosso corpo para que isso seja drenado. Então, a função da nossa vida ao corpo material, ela não é somente para o nosso crescimento, quanto pela nossa moralidade, mas também realmente como cura do nosso espírito. Então, muitas vezes nós vemos, tem vários casos que pessoas vêm, vamos imaginar, eu fui um usuário de drogas, aí não estou falando de marca, estou falando sobre usar o nosso corpo para a cura. Eu usei muita droga, sei lá, eu vou usar cigarro, por exemplo, né? Passei uma vida toda e o fumo me levou
a eu desencarnar por uma doença de pulmão, por exemplo. E aquilo ficou, né, os resquícios, mais toda a tristeza, tudo aquilo ficou muito impregnado no meu perispírito, e durante o meu processo no plano espiritual, eu ainda não consegui me livrar daquilo, porque nós lembramos, existe uma lei que paira sobre todos nós, que é a lei de ação e lei de reação. Isso é inexorável a todos nós. Então, eu fiz uma mazela no meu corpo. Então, possivelmente, eu posso ter que vir numa outra encarnação com problemas respiratórios, com uma série de coisas, primeiro que automaticamente vai impedir que eu volte a ser fumante. E muitas vezes exatamente para drenar todas essas toxinas que foram impregnadas no meu perispírito, no meu corpo material. Então, nosso corpo material serve para isso, para nos auxiliar não só a receber o nosso espírito, fazer com que a gente caminhe durante o nosso processo físico, mas também para poder drenar tudo aquilo que a gente veio acumulando, que orbita o nosso perispírito energeticamente, vem também para auxiliar. É mais como Joana disse, né? É mais um instrumento que o Pai nos dá para a nossa evolução. Então, sim, todas as marcas, no fundo, sempre são escolhas nossas. Sim, Aldomar. Depois, Fred, você pergunta de novo. Bom, interessante isso que você está dizendo. Então, podemos afirmar que 100% dessas marcas, elas são frutos do karma, do nosso karma? Eu não posso afirmar que são 100%, porque nós temos um processo biológico acontecendo, né? Então, assim, isso não quer dizer que durante um processo, por exemplo, tem uma relação de uma marca hereditária, por exemplo. Tem pessoas que têm na família que o pai tem uma marca, o avô tinha uma marca, o bisavô tinha uma marca. Existem as marcas hereditárias, porque nós somos frutos hereditários. Nós juntamos toda a ancestralidade da nossa mãe, junto com toda a ancestralidade dos nossos pais, e somos nós. Então, nós trazemos características físicas, tanto é que, né, é sempre muito parecido, né? Então, a gente tem esse tipo de marca também, mas você pegar, qual o significado de uma marca de nascença numa família? Vamos pensar? E aí, trazendo a sua relação. Eu não gosto de usar a palavra karma, porque a palavra karma traz muitas interpretações, Aldomar. Mas eu vou dizer que faz parte da nossa história. Então, ou seja, quando eu tenho uma marca de família, por exemplo, significa que eu já vivi naquela família, já estou naquele grupo familiar já há bastante tempo, então que nós temos uma marca em comum. Então, significa que nós temos algo a aprender, algo a evoluirmos juntos. Então, essa marca está trazendo muito claro isso. E muitas vezes não precisa ser também na mesma família. Muitas vezes a gente acaba encontrando amigos, pessoas que acabam, e aí a gente fala assim, não é o acaso, né? A gente sabe que num processo reencarnatório, a gente não vem só com os espíritos que nos são amados ou odiados, não só no nosso núcleo familiar, mas eles vão vir dentro de um nosso convívio. E muitas vezes a gente vai encontrar um amigo que tem uma marca parecida com a gente, uma que talvez se complete com a outra. Por quê? Porque, na verdade, são histórias que foram se passando e essas marcas acabam ficando, né, gravadas, registradas no nosso corpo. Eu acho isso uma poesia, né, do Criador, porque consegue mostrar aí como que essa sucessão dessas relações bem-sucedidas, ou ainda que precisam tornar-se bem-sucedidas, elas se estendem ao longo da vida, nos dando a oportunidade realmente de nos aquilatarmos, de nos perdoarmos e de nos encontrarmos como, na verdade, nos tornarmos aquilo que originalmente, primordialmente, nós somos irmãos. Sim, Fred. Vamos lá, Léo, tem mais umas perguntinhas aqui, né? A próxima pergunta. E quando as marcas são hereditárias? Avô, pai, filho? Bem, parece que eu li o seu pensamento, eu respondi a pergunta sem saber. Então, essa questão, né, a gente vai ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não lembro o capítulo, eu não sei se não vou lembrar agora, mas tem um capítulo que ele fala sobre as famílias,
né, como as famílias, elas ocorrem, né, que as famílias começam no plano espiritual e que essas relações de afeição, elas não se perdem, né, muitas vezes a gente, quando não acredita na espiritualidade, não acredita na sucessão de vidas, a gente tem uma visão muito limitada, então eu amo intensivamente muito meu pai, minha mãe, meus irmãos, e quando elas partem, a gente fala, puxa, a gente nunca mais vai se ver. Esse é o ganho de acreditar na continuidade da vida, não só por acreditar numa questão de fé, até porque a sucessão das vidas ela é algo natural, ela acontece, depende da gente acreditar ou não acreditar. Quando a gente acredita ou compreende, aceita a realidade natural das coisas, isso nos dá a certeza de que todas as pessoas que são muito amadas por nós não estaremos separados, nós estaremos sempre juntos. Quantas vezes, por exemplo, eu possivelmente devo ter pessoas que foram muito próximas, amadas por mim, que elas evoluíram muito mais do que eu. Estou aqui agarrado ainda, né, lutando, e elas já estão em outros planos. Mas voltam para ser um mentor, para fazer parte do meu grupo de proteção. Então, todas essas pessoas, elas acabam, nós temos marcas, nós deixamos marcas e recebemos marcas das pessoas, e não são simples marcas materiais, são as marcas que Jesus quer que todos nós deixamos no mundo, né? Ou seja, as nossas marcas de amor, nossas marcas de compreensão, nossa marca de bondade, de caridade. Então, as marcas de nascença hereditária, elas vêm para exatamente mostrar fisicamente essa relação que nós temos com os nossos familiares. Então, possivelmente, o pai, e aí se a gente vai num processo de investigação, a gente vai ver que aquela marca contém uma história em algum momento da vida. Talvez o pai passa para o filho, em algum momento que ele teve aquilo, teve aquela impressão, ou uma mãe, a mãe às vezes sofre algum trauma, alguma coisa, que ele acaba passando para o filho. Então, assim, cada caso é um caso muito específico, não dá para dizer o que significa cada marca na vida de cada um. É um processo que nós vamos buscar e entender com o passar do tempo. Desculpa. Mas o mais importante que eu vejo nisso tudo, é dito, né, a poesia de Deus, é mostrar que, independente do espaço-tempo, quando existem essas marcas hereditárias, é mostrando, está vendo? O círculo da vida, ela continua. As pessoas continuam se reencontrando na ciranda da vida. Então é isso. Sim, Aldomar? Quando você disse essa questão do romantismo, né? Mas aí eu vou para um pouco mais além. E essas marcas que são um pouco mais agressivas, e algumas pessoas, né, aquelas que têm, algumas, elas se perguntam por quê, né? O porquê que eu nasci dessa forma, por que eu nasci com essas marcas, e não se conformam, né? Então, pelo que eu entendi, eu queria até que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu entendi que todos nós que encarnamos, nós temos consciência desse compromisso, dessas marcas. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor para aquelas pessoas, por exemplo, que têm, né, essas marcas e que elas não se aceitam. Bem, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, aí eu vou botar a estudar em função de estudar as obras kardecianas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a gente vai estudar a Gênese, depois a gente começa a ver que nós realmente somos fruto daquilo que a gente escolheu para ser. E que as nossas provas que elas vão servir para a nossa evolução. Isso está muito bem escrito no Livro dos Espíritos. Então, geralmente, mesmo eu conhecendo, muitas vezes, superficialmente esta relação, eu posso ainda optar por não aceitar. Por quê? Existe, por exemplo, uma camada no meu ego, por exemplo, vou imaginar, né? Vamos imaginar que eu nasci com um braço atrofiado, que é uma doença congênita. E aquilo ali pode ter sido, aí eu vou usar o exemplo pior, tá? Eu estou dizendo eu nasci com um braço atrofiado. Eu usei aquele braço, por exemplo, durante muito tempo, eu fui
torturador. Eu usava o chicote. Aquilo ali era a mão que eu usava para chicotear as pessoas. Então, eu tinha muito prazer de fazer aquilo. Então, seria na época do escravo, podia ser na época medieval, na época se usava o chicote. Né? Ou imagine que eu fui um soldado romano e fui eu que chicoteei Jesus. Então, no meu processo, né, de escolha, eu olho para aquilo e falo, não, eu preciso nascer com essa marca para eu nunca mais esquecer o mal que eu fiz com alguém. Então, eu escolho vir com esse braço atrofiado. Gente, cada caso é um caso. Eu estou criando um caso hipotético. Então, eu gosto sempre, toda palestra minha eu falo que cada caso é um caso. Senão, depois, vão falar que que alguém na fraternidade falou que quando a pessoa tem um braço atrofiado, que chicoteou alguém. Não. Eu estou criando um efeito e estou usando eu como exemplo. Então, eu posso escolher vir com algo que vai me impedir de usar a mão. É a lei de causa e reação, ou a lei de olho por olho, dente por dente? É assim que as coisas se processam? Não, aquilo foi uma escolha minha, e eu escolhi passar por aquilo. Ah, mas eu não escolhi, eu continuo achando. Gente, como volto a dizer, eu não posso dar explicações sobre um processo que acontece em cada um porque aconteceu. Mas, de uma forma geral, independente se eu escolhi vir com a mão ou se minha mão se atrofiou por alguma coisa que eu fiz e eu preciso treinar aquilo no meu corpo material, no fundo, a base elementar foi escolha, uma decisão minha. Então, sempre vai vir, eu sempre vou colher tudo aquilo que se reflete no meu corpo material é fruto das minhas escolhas. Tudo que se reflete no meu corpo material é fruto só das minhas vidas passadas? Não. Por exemplo, eu posso desenvolver uma doença que não tem nada a ver com a minha vida passada. Foi uma doença que eu desenvolvi em função dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas escolhas. Porque a escolha, por exemplo, eu começo a beber muito, muito. Isso tem a ver com a minha vida passada? Pode ter, pode não ter, mas vou colocar que não tem. Desenvolvi uma cirrose. Isso foi fruto do quê? Da minha escolha. Eu deformei um órgão do meu corpo em função da minha escolha nesta vida. Então, numa relação congênita, ela sempre tem uma história, uma escolha minha de alguma vida passada. Quando eu não tenho conhecimento espírita, fica mais difícil eu entender por que eu vim daquele jeito, porque eu não tenho um histórico. Ou muitas vezes eu até entendo, mas não aceito, porque vai assim, não, eu nunca fui um cara desse, não. Eu sou tão bom, meu coração é cheio de amor, eu só olho para o próximo, eu vim aqui, dou palestra na fraternidade, eu jamais fui alguém que chicoteou alguém. Quem me garante? Só que eu, Léo, estou com meu ego lá em cima, eu não consigo aceitar que um dia eu caí. Eu acho que eu sempre fui perfeito. Então, isso acaba vindo para me remeter. E aí, volto a dizer, pode ser que nem nessa vida eu vim sem a minha mão, acho que aquilo é uma praga de Deus, que Deus que me roubou aquilo, que eu não merecia, que apesar de acreditar em espiritualidade, apesar em encarnação, eu não acredito. Então, isso está ligado muito intimamente a essa marca, seja ela mais expressiva, né, através de uma doença congênita, né, no caso do exemplo, a mão, ela vem para me lembrar, mas mesmo com ela eu posso buscar um outro caminho que não seja o do entendimento, conforme a gente está buscando trazer hoje. Então, se eu acredito, tenho uma fé, e aí dependente da questão que ultrapassa as gerações de vida, por exemplo, se eu sou um cristão e acredito nas coisas que estão na Bíblia, eu também vou acreditar, né, porque Jesus disse que não acontece nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Então, se eu for partir só de uma fé cristã sem acreditar no desenrolar das sucessões das vidas, eu posso acreditar porque eu estou passando por aquilo, porque aquilo é importante para mim. Porque se eu acredito fielmente no exercício da minha fé, que eu tenho um pai que cuida de mim e que me dá tudo, e aí Jesus deixou várias instruções sobre isso. Jesus disse também, se vocês, que são pais materiais, não daria uma cobra, escorpião para o seu filho, imagine o Pai Celestial.
Então, se eu acredito nessa premissa básica, por que eu duvidaria de eu vir com um problema genético? Se aquilo não fosse para o meu bem, para o meu aprimoramento. Então, talvez, antes de tudo, isso venha nos trazer o exercício da nossa fé, independente de eu acreditar na sucessão da vida ou não. Vai nos trazer, nos remeter à questão de o que aquilo vai fazer com que eu seja diferente. Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa que nasce cega, por exemplo. Ela vai aperfeiçoar todos os outros sentidos que não seja a visão. Ela vai sentir o mundo de uma forma como eu que enxergo não sinto. E assim trocando. Então, ela vai poder desenvolver questões que a gente não conhece. Então, se eu pudesse dizer algo para uma pessoa que ainda passa por esse processo de não aceitação, Domar, eu diria para ela que isso é um exercício de fé. Acreditar em tudo, que para tudo na vida tem um motivo. Acreditar na premissa do Cristo, que disse que o Pai não traria uma dor que a gente não pudesse suportar. Que aquilo quer nos ensinar algo. Por mais difícil que seja, nós temos capacidade de fazer essa transmutação, de transmutar dor em sofrimento. Hoje, com a era da internet, com a era da digitalização, hoje a gente pode ver aí, através de ferramentas como o TikTok, no Instagram, sei lá, tem esse monte de negócio que fica trocando vídeo, a gente vê inúmeros casos, umas pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, e elas conseguem superar, fazer coisas que eu que sou, né, perfeito, fisicamente falando, não consigo fazer. Então, a gente vê isso através das Paralimpíadas, a gente vê isso, né, quando você tem aí programas de televisão que vão trabalhar acerca das dificuldades motoras, né, você tem o Teleton, tem a ACD, então a gente vê coisas incríveis sendo feitas. Então isso mostra que a relação física de algo congênito, isso não é limitante para a pessoa desenvolver na Terra o que ele precisa desenvolver, e aí sim, deixar uma marca maior do que a sua marca que ela traz congênita, vamos assim dizer. Porque quando a gente vê uma pessoa que tem uma marca congênita fazendo algo que para a gente é extraordinário, ela está deixando uma marca na humanidade de que é possível fazer qualquer coisa desde que a gente acredite. Nós estamos rodeados no mundo de ensinamentos como este. Volto a dizer, através das Paralimpíadas, a gente vê pessoas ao redor do mundo, não tem um braço. Aí, esses dias eu vi um vídeo, o cara amarrou uma corda, aí carregando um caminhão, um carrinho de areia com uma corda, né, segurando um braço e a outra carregando. Então, ou seja, faz com que a gente desenvolva em nós novas relações neurais, novas habilidades, mais uma vez, que a gente não desenvolveria se a gente tivesse perfeito. Então, nós temos que acreditar que sempre existe um motivo, e aquele motivo é para o nosso melhor. Fred? Ainda sobre marcas, eu acho que você já respondeu, mas mesmo assim eu vou ler porque é necessário, né? A gente não pode deixar de ler. E quando a marca existe em outras pessoas da família, pai, mãe, tio? Bem, respondendo à pergunta, novamente, são essas marcas de união. Essas marcas têm um significado familiar. E muitas vezes, até buscar a história, né? Por exemplo, se é do meu avô, se meu avô for vivo, perguntar para ele, esse negócio aconteceu com você? Por exemplo, né? Vamos imaginar que ele se cortou num lugar que ele fez uma cicatriz. Aí o pai dele nasce com aquela cicatriz, ele nasce com aquela cicatriz. Então, você pode buscar, né, uma história. Lembramos, por trás... Aliás, vou mudar, né? Em toda marca há uma história. Se é uma marca que vários membros na família têm, existe uma história familiar com relação a essa marca. Então, ou seja, em primeiro lugar, uma prova dessa sucessão de encarnações como familiares. Então, se a marca tem em alguém, aí é mais uma, cada caso é um caso. Da série Léo, cada caso é um caso.
Vamos imaginar que eu tenho a mesma marca que meu avô tem, mas meu pai não tem, mas meu avô tem. Que pode pular a encarnação também. Não significa ser, porque meu pai, meu avô, tem que ser essa escadinha, não. Mas, e meu avô é alguém que eu sempre fui muito apaixonado por ele, sabe? O meu avô é o cara na face da Terra. Está mostrando o quê? Exatamente a relação, né, de alguém que a gente se foi muito próximo no passado, que a gente se amava muito, e esse amor ele continua e nós estamos juntos hoje. Então, essa prova da coexistência. Ou pode ser ao contrário também. Eu detesto meu avô, não suporto meu avô, mas eu tenho uma marca igual a ele. Então, significa que nós temos algo a recuperarmos juntos nessa vida. Esse é o benefício que dá quando a gente conhece, eu tenho contato com a doutrina espírita, porque a gente começa a fazer algumas reflexões que, em outro campo, sem a gente saber, nós poderíamos levar um tempo para reconhecer e a gente conseguir aquilatar isso. Mas com o conhecimento da doutrina espírita, isso torna mais fácil, porque isso fica mais fácil, fica mais visualizável para a gente. O meu avô pode não acreditar, mas se eu acredito, eu posso ser o agente transformador da nossa cura. Eu posso me curar. A cura dele depende dele, mas eu posso aquilatar aqui, tentar buscar situações, porque ninguém vem num ciclo familiar ao acaso. Todos nós sabemos que quem está em torno de nós tem um motivo. Próximo, Fred. Vamos lá. Ainda sobre marcas. As marcas também podem ser trazidas para a evolução de terceiros, isso é, nossos conviventes? Sim. Olha só, vou imaginar que a partir de hoje, eu, Léo, vou imaginar não, isso é uma realidade. A partir desse estudo feito para essa palestra, eu começo a enxergar marcas de outro jeito. Eu vou olhar para os que estão em minha volta, minha esposa, meus filhos, e vou começar a reparar se eles têm marcas. Eu enxergando que eles têm marca, eu já sei o seguinte, que isso tem uma história. E se, por exemplo, eu tenho um irmão e a irmã que tem a mesma marca, eu sei que eles têm uma história junto. Eu vou começar, talvez, um processo de tentar entender o que aconteceu com os dois, começar a observar o comportamento de um com o outro, para ver se é de união, se é de separação, se eu, como eu estou nesse meio familiar, se eu vou servir de uma ponte entre esses dois mundos. Então, ou seja, começa a nos trazer indicativos de como a gente pode auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente mesmo. Como eu disse, se eu tenho uma marca, por exemplo, vou dar um depoimento meu. Eu, depois, quando eu já estava ali na fase da adolescência, né, que a gente começa a reparar mais a gente, eu vi que eu era um pouco diferente de todo mundo, porque eu tenho, assim, entre a caixa torácica, assim, eu tenho um afundamento, assim, no meio, né, assim. E eu pego foto antiga, vendo, assim, eu sempre fui, quando eu casei com ele, por exemplo, eu tinha 59 quilos, não era uma vareta, vocês viram o gordinho hoje? Mas eu era muito magricelo, então só vinha assim aquele monte de osso e aquele negócio afundado. Então, ou seja, eu tenho um afundamento aqui. E uma vez eu fui em uma casa, e antes da fraternidade, e aí o espírito chegou e pediu para a médica que acompanhava ele, falou assim, olha, eu preciso que você trate o timo desse rapaz. Então, a gente sabe que o timo é uma glândula que está ligada aqui ao nosso chakra cardíaco. E aí, quando ele falou isso, na hora eu não percebi. Aí um dia eu estava tomando banho, esse negócio me veio na cabeça. Rapaz, aquele espírito mandou tomar conta do meu timo, e aí, ou seja, eu tenho uma supressão, é uma marca de nascença, que tem alguma coisa a ver, ainda não me foi revelada. Talvez eu não precise saber nesta vida, mas alguma coisa aconteceu, e assim, eu achei que podia ser, na minha ideia, era só um defeito de fábrica mesmo, né? Lá na junção, lá das minhas células, lá quando minha mãe, né, me gestou, aconteceu. Mas quando ele falou que eu tinha que fazer algo no meu timo, depois que eu falei assim, então, essa coisa que eu tenho aqui, ela tem a ver com algo que aconteceu com o meu coração, na minha parte aqui do coração, o que eu não sei. Pode ter sido algo físico, pode ter sido algo emocional, alguém que eu fui muito duro, né, algo que no meu chakra cardíaco bloqueou muito e aí trouxe essa deformidade, mas eu carrego uma marca que eu também estou em busca de saber o que é. Então, mas assim, ela vai nos remeter sempre
essa questão do auxílio, essa questão de entender essas histórias que se entrelaçam entre nós. Pode? Claro. Você está no mudo, Léo. Não, pode, é porque eu fui tossir. Ah, tá. A Larissa quer perguntar. Léo, Estou ouvindo. toda marca, então, porque assim, quando a gente vê essas marcas mais fortes, né, tipo, a pessoa que vem com um braço atrofiado, assim, a gente sabe, é meio que óbvio, sei lá, pelo menos pra gente que está aqui estudando, que é algo que já, né, de histórias dele. Mas toda marca tem uma história, até, vamos supor, a marca da Angélica. Toda marca, por mais boba que seja, tem uma história. Por isso que eu digo que é a poesia de Deus. Toda marca tem sua história. Pode marcar algo bom também, gente. Entende? Eu posso escolher uma marca. Por exemplo, lá em longínquamente, lá no passado, negócio, as pessoas muitas vezes elas se marcavam. Eu entrava, por exemplo, numa confraria. Então, eu fazia uma marca, né, uma tatuagem para poder marcar que eu pertencia àquela confraria, ou era um símbolo que somente aqueles iniciados, né, sei lá, vamos imaginar, nós vamos criar todos nós aqui uma confraria da fraternidade. Nós vamos desenhar um círculo dentro de outro círculo. Então, o que acontece? Somente nós que estamos na fraternidade vão olhar aquele símbolo e vão dizer que nós somos da fraternidade. E muitas vezes eu posso carregar aquilo e vamos imaginar, nós somos uma confraria tão unida que eu vou levar aquilo para a minha eternidade. É algo que eu gosto. E eu vou acabar tendo em algum lugar no corpo um círculo dentro de um outro círculo e vou trazer. Aquilo faz parte de uma história. É algo que eu me reconheço. Então, as marcas, elas não são sempre para trazer coisas negativas ou sofrimento, mas ela também traz sentimentos bons, aquilo que eu vou olhar e que eu vou me orgulhar. Então, a marca pode ser, por trás de toda a marca tem uma história. A gente pode, talvez, não se lembrar conscientemente de onde veio, mas existe uma história por trás. Dependente de, como você disse, a mais simples possível, mas existe uma história. Aqui, rapidinho. Pinta é marca? Essas pintinhas? Sim. É marca também? Olha só, vai depender muito da localização, do tamanho, pode ser considerado uma marca, sim. Porque, por exemplo, tem pintas, e aí, assim, coisas que acontecem, aí volto a falar que são das coisas materiais. Uma pessoa que, por exemplo, fica muito tempo exposto ao sol, começa a aparecer uma mancha, a gente sabe que pode ser um câncer de pele, então não posso afirmar que tudo é uma marca de nascença. Agora, por exemplo, eu tenho uma pinta, que a minha mãe tem uma pinta no mesmo lugar que a minha irmã tem uma... Aí você já começa a ver que não é uma casualidade, já é uma marca de nascença, então, ou seja, aquilo ali. Então, volto a dizer, cada caso é um caso, mas assim, se essa pinta, por exemplo, você tem mãe do Mateus, se o Mateus tiver a pinta igual a sua, você pode saber que existe ali uma correlação dessas duas junções, mas, volto a dizer, cada caso é um caso. Vamos lá, Léo. Mais uma. Entendendo a reencarnação, posso eu trazer marcas de vidas passadas onde eu posso ter sido meu bisavô? Por que não? Pode. Muitas vezes, você pode, por exemplo, uma marca... eu vou usar esse termo aí, né? Vamos imaginar que eu hoje fui o meu bisavô lá do passado. E alguém conheceu meu bisavô. Né? E vamos imaginar que meu bisavô morreu prematuramente. Morreu novo, teve meu pai, naquela época todo mundo casava cedo, aí por algum destino, meu bisavô desencarnou, sei lá, meu bisavô casou com 19 anos, teve meu pai com meu avô com 20 anos de idade e morreu. Então, ou seja, é muito natural que o meu avô ou alguém conheceu da família dele. E aí eu venho com uma marca que é uma marca que era muito, quem conhecia o meu bisavô, e que meu bisavô tinha a mesma marca. Pode acontecer? Pode. Ele é uma prova de que, como eu digo, como as marcas elas são coisas da minha vida passada, então eu posso trazer a mesma marca várias e várias vezes. Então elas vão ser identificadas com alguém que conhece aquela marca. Tanto que muitos
muitas culturas, elas que acreditavam e que buscavam rastrear as pessoas, encarnações após encarnação, tinham um conjunto como que eu posso dizer, pontos de checagem, né, de verificar, de sinais, e um deles era marcas. Se fulano nasceu com a marca X em tal lugar, é porque a sucessão, é reencarnação de fulano. Então, isso é totalmente compreensível, e isso é o que a gente acontece, que a gente vê. Só que a gente está trazendo só num contexto de que foi alguma marca que eu trouxe, né, aleatoriamente de um passado mesmo, mas dentro da família isso pode acontecer, né, de um parente distante, e muitas vezes pode até ter escrito, né, fulano, antigamente que tinha muitas árvores genealógicas, né, dizia muitas características, fulano era assim, assim, assado, e você vai lá ver e fala, poxa, aqui, sou eu. Então, isso é totalmente possível, e volto a dizer, na pesquisa que eu vi lá do médico americano, foi exatamente através dessas buscas e dessas coincidências, não, de como ele achou as evidências de que as pessoas tinham as marcas em pontos distintos das suas, né, da história, né, da vida. Posso, Léo? Pode, claro. Vamos lá. As marcas de nascença geralmente são na mesma parte do corpo? Quando ela está ligada a algo que me aconteceu fisicamente, sim. Mas eu posso ter marcas também de que eu causei no outro. E eu posso escolher até aquela marca. Por exemplo, vou voltar lá o exemplo do cara que eu fui um chicoteador lá das pessoas. Quando eu fui para a erraticidade, eu reconheci, vi que aquilo foi uma fase tenebrosa da minha vida. E escolho como uma marca de lembrança para eu nunca mais esquecer daquilo, que eu tenho, por exemplo, uma marca de um chicote. Aí não vou dizer todas as lâminas do chicote, mas que eu tenha pelo menos uma, né, uma tira daquela. Eu nasço com uma pinta aqui, assim, uma pintona assim, comprida, ou uma marca vermelha. Gente, cada caso, não vou voltar a dizer, você vai encontrar alguém que tem uma marca nas costas, depois vai falar que fui eu que falei que o cara escolheu que ele foi um chicoteador. Não é assim, estou falando meu caso. Aí eu nasço com algo nas minhas costas, que aquilo é para eu não esquecer de algo muito ruim que eu fiz no passado. Então, aquilo, na verdade, é uma lembrança de algo que eu já superei e hoje só me sinaliza que aqui não serei mais daquele jeito. Por exemplo, não tem a ver com marca, mas tem a ver com nome. Uma vez eu estava lendo um livro do Robson Pinheiro, não sei se é Tambores de Angola, não lembro qual foi o título do livro que eu li, mas aí tinha um guardião que estava acompanhando o Ângelo Inácio numa excursão, e o nome do guardião era Sete. Aí ele ficou ali um tempão, todo jornalista é curioso, né? E ele ficou ali guardando a pergunta por que o nome dele era Sete. Só que isso ficou tão gritante que uma hora que o cara falou assim, tá bom, eu vou responder. Se ele perguntar, né, ele auscultou o pensamento, eu vou responder para você por que eu me dei o nome de Sete nessa existência. Aí, então tá bom, quanto quer dizer? Isso é para eu jamais esquecer as 7 vezes que eu caí. Eu fui 7 vezes, aí eu não lembro, agora eu vou inventar, depois quem tiver curiosidade busca lá, mas eu fui 7 vezes, tipo, tive um alto cargo de comando, eu tinha a chance de mudar a vida de muitas pessoas, e as 7 vezes eu caí, eu sucumbi em frente ao meu orgulho. Então, eu tenho esse nome para eu jamais esquecer de novo. Então, o nome também é uma marca, né? Não é uma marca física, mas é uma marca psicológica. Então, foi a marca que ele escolheu para não esquecer. Próximo. Vamos lá. As marcas não visíveis também, você estava comentando sobre o assunto de marcas visíveis e não visíveis. Aí a pergunta que veio foi a seguinte: as marcas não visíveis também, como nascer com 31 dentes na arcada dentária, ou ter o braço maior do que o normal? Gente, pode ter marca de tudo que é jeito, sabe? Né? Como que acontece? Cada um vai trazer o seu significado, cada um vai trazer a sua história. Existem as marcas, como eu disse, né? A marca do nome, algumas outras coisas que vão nos colocar. O importante é a gente determinar, a gente passar, eu estou fazendo essa reflexão, quando eu falo a gente, eu estou incluso no processo, de começar a olhar essas coisas com mais atenção.
buscar investigar através dos estudos, e aí não estou dizendo para entender por que aquilo aconteceu comigo, mas o que há por trás disso tudo. Né? Ou seja, como que eu vou descobrir isso? Não sei. Talvez eu pesquisando, eu vou buscar um livro, por exemplo, e que vai me falar mais sobre o perdão, por exemplo. E aí eu vou, puxa, eu que não entendi. Ou seja, o perdão tinha a ver com o meu dente? Possivelmente sim, na história, né? Eu não sei por quê. Mas acabou que aquilo me tocou muito. E qual foi o ponto originário? Eu buscar o motivo de eu ter ou 6 dedos, ou 5 dedos, ter um dente a mais, ter um dente menos. É a minha busca. Mais uma vez, essas marcas, independente de quaisquer e aonde sejam, o importante é que aquilo seja uma mola para eu buscar, iniciar uma busca de autoconhecimento. Esse para mim, é a grande lição que eu tirei desse estudo de hoje para eu, Léo. É buscar aquilo que eu preciso me aprofundar. Eu não sei, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou rezar e vou pedir que o Pai me coloque as informações, as pessoas, que ao longo dessa busca, não significa que ela vai acontecer hoje, amanhã, depois, eu posso levar o resto da minha vida atrás dessa busca, para compreender o que se passou, e a partir daí, através dessa busca, eu vou aquilatando coisas que vão me tornando uma pessoa moralmente um pouco melhor do que quando eu cheguei a este mundo. Então, para mim, o grande ensinamento que eu tive dessa noite, desse estudo, é exatamente esta questão, de buscar compreender, e talvez essa marca ela ser um início, né, de uma nova jornada de autoaperfeiçoamento. Sim, Fred. Léo, vamos lá? Posso? Pode. Quando as marcas estão no perispírito, mas suas deficiências, dores, mal-estar e traumas se manifestam no corpo físico, tem como identificarmos? Se não vemos, como cuidar delas? Tipo as que sentimos e não tratamos. Bem, boa pergunta essa. O que acontece é o seguinte, nós já sabemos também, com o auxílio da espiritualidade, que toda doença que se manifesta, e aí a gente está aí voltando da relação, eu estava no plano espiritual e vim para o plano material, então se manifestou alguma coisa em mim porque ela estava instalada no meu perispírito, no meu espírito, vamos assim dizer. Mas ao longo da nossa jornada na Terra, a gente também vai acumulando algumas sujeiras em torno da nossa órbita energética, com as nossas raivas, inseguranças, principalmente medo, enfim, isso vai se, né, colocando. Só que o corpo, ele é o nosso termômetro desta relação. Então, quando e aí não precisa se manifestar uma doença física, mas o nosso corpo vai ser indicativo de quê? Primeiro, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Como eu estou acordando todos os dias? Eu estou acordando alegre, pronto para mais um dia, ou estou acordando triste? Como eu tenho me sentido todos os dias? Quando eu me deparo com uma situação, como isso tem me abalado? São questionamentos que a gente começa a fazer, e aí o corpo vai dando esses microsinais. Quando surge uma doença que para a gente, aí eu vou colocar uma coisa simples, uma febre, uma dor de garganta, alguma coisa que pare a gente, ele já está chegando no nível ali de, está gritando, vamos buscar alguma coisa. Então, hoje a gente já tem a medicina psicossomática, tem vários conhecimentos disponíveis na ciência material que já nos mostram esse caminho. O que isso já começa a dizer? Então, você vai pegar, existem muitas literaturas. E aí a gente começa a buscar o quê? Buscar compreender aquilo. Por exemplo, que é uma coisa que é um conhecimento popular. Poxa, eu estou com gastrite. A gente sabe que eu estou com gastrite, eu faço, nossa, hoje a minha gastrite está atacada porque eu passei muita raiva. Pronto, a gente já identificou. Raiva ataca onde? Sistema digestivo. Se eu estou com o meu sistema digestivo afetado, é porque eu estou passando muita raiva. O que eu tenho que fazer? Buscar trabalhar a minha raiva. Como? Eu posso na fraternidade, eu posso trabalhar os recursos que a natureza nos dá, né, um banho de erva, eu posso procurar uma infinita possibilidade de coisas para me trabalhar. E principalmente psicologicamente. Por que isso está me causando tanta raiva? Por que eu sinto tanta raiva disso? E começam os questionamentos que vão levar a gente a fazer o quê? No fundo, a nossa evolução moral, através de um indicativo do corpo físico. Então, qualquer manifestação do nosso físico que gere o quê? Um sentimento de algo que é desequilibrante, que não está no nosso equilíbrio,
está manifestando que a gente tem alguma coisa já instalada em nosso corpo energético e espiritual que está em desalinho. Nós precisamos de cuidar. Se a gente não cuidar, isso possivelmente. Qual é a forma? O corpo, a natureza, ela é muito sábia. Se eu começo a juntar essas toxinas e aquilo vai me fazer mal para a minha próxima encarnação e eu tenho possibilidade de resolver nisso, isso vai virar uma doença e eu vou expurgar toda essa toxicidade energética através de uma doença no corpo físico. Se eu conseguir compreender a tempo este processo, mesmo eu consigo ultrapassar a doença e não vou levar essa mácula para frente. Mas se eu não compreender, existe a possibilidade de eu continuar com essa mácula no meu perispírito depois do meu desencarne. Então, nós temos algo precioso que Deus nos deu, que é o nosso corpo material, e nós devemos zelar dele com o maior cuidado possível. E um deles é lendo esses sinais que o universo, que o nosso corpo, que tudo vem dando para a gente mostrar o caminho que a gente precisa de recorrer. Ah, mas eu não conhecia nada disso. Beleza. Lembre-se que Jesus mesmo disse, né? Cada um vai ser dado conforme o seu nível de saber. Então, à medida que ele vai nos dando um conhecimento, também vai nos cobrar porque nós temos aquele conhecimento e não nos cuidamos em função disso. Então, é dado o benefício somente para os ignorantes. Então, a partir do momento que eu começo a estudar, começo a compreender, estou aqui nessa palestra hoje, estou aprendendo, e ali eu vou ali na frente e enfio o pé na jaca, não quero me cuidar, depois ele vai falar assim, olha, eu te dei o talento. O que você fez com esse talento? O que você fez com o conhecimento que eu te dei? Você multiplicou ele em seu benefício de alguém, ou você ignorou e enterrou embaixo da terra? Então, vamos lembrar, a parábola dos talentos, elas não servem para a gente somente daquilo que a gente pode fazer, não. Mas é daquele conhecimento que chega com a gente e o que a gente faz de aprendizado com aquele conhecimento. Então, como diz a minha esposa, está falando aqui, né, lembrando, a quem muito é dado, muito será cobrado. Próximo, Fred. Léo, vamos lá. Eu estou escutando você falando sobre as marcas de nascença, sejam elas materiais, ou até mesmo as questões sentimentais, que a gente ainda tem por burilar, né, por melhorar, mas assim, se você puder me direcionar, mesmo a gente tendo essas marcas de nascenças, materiais ou sentimentais, mais graves e menos graves, isso não impede, pela bondade divina, como você falou, que a gente volte e tenha a capacidade de conviver novamente com outras pessoas, né? Por mais que essas marcas sejam muito radicais, né? Assim, tipo, para mim eu considero uma marca, não de nascença, mas um processo de... a fala não seria essa. Mas por mais que essas marcas sejam muito radicais, não impede que a gente conviva e não impede que a gente se burilhe, não é isso que você está tentando passar para mim? Exatamente. As marcas nunca serão impeditivas, elas serão, com o olhar adequado, né, elas serão impeditivas para aqueles que querem ver ela como um impeditivo. Quando eu caio no vitimismo, por exemplo, que a gente, né, a espiritualidade tenta combater esse sentimento o tempo todo através de infinitas literaturas sobre isso, não tem nada no mundo, pode Jesus Cristo vir e vai falar, eu ainda sou vítima, eu sou um coitado, eu não mereci passar por isso. O vitimismo está ligado à minha relação de ego. Eu não aceito que eu sou um ser errante. Eu sou o máximo suprassumo de tudo. Eu acerto em tudo. Então, muitas vezes, até para combater isso, a gente vem com uma marca expressa no nosso corpo para nos lembrar que nós somos seres falíveis. Mas nos mostra e nos dá a certeza de que nós temos aquilo exatamente para o nosso melhoramento. Quando a gente entende a sucessão, mesmo independente da sucessão de vidas, vamos voltar, quando eu entendo a relação de fé e busco dentro da minha fé olhar aquilo e ver que daquilo eu posso extrair o meu melhor, eu vou conseguir fazer o meu melhor. Então, vou voltar aí que o Odomate ia perguntar isso lá atrás. Para mim, na minha avaliação, Leonardo, é sempre uma questão de fé. Eu olhar aquilo na fé de que, se existe um Pai que cuida de todos nós, ele permitiu que aquilo se instalasse em mim, aquilo é para o meu bem. Então, eu preciso fazer com que eu ganhe um novo significado da minha vida a partir daquilo e buscar me melhorar. Ah, não acreditei, passei a ouvi o azar, não sei o quê, eu vou ter uma outra chance. Só que a gente também não pode deixar de lembrar que
eu vou usar um exemplo que eu gosto muito de aluno sala de aula. Uma coisa é quando eu aprendo a matéria do primeiro semestre e não passo na primeira matéria, deixo para resolver o negócio no final do ano. Quando chegar no final do ano, a quantidade de matéria não vai ser a mesma no primeiro semestre, é a matéria do ano todo. Então, toda vez que eu adio algo que eu preciso de fazer agora, o próximo nível vai ser sempre mais difícil. Sim, Adomar. Bom, sabendo agora que essas marcas elas não são por acaso, sabendo que tivemos consciência lá atrás, né, dessas marcas, e cada caso é um caso, mas de uma forma geral, é errado buscar uma reparação, por exemplo, médica para marcas como essas? Não tem erro. São recursos. Tudo que é aquilo que a medicina, qualquer recurso que nós temos para reparar, ela é válida, ela não é errado. Aquilo vai, inclusive, vamos imaginar que eu tinha um determinado sentimento e eu reparar aquela marca física me trouxe outro sentimento, a marca não valeu a pena, não transmutei aquela, eu não me libertei daquele sentimento, então não é errado, não existe errado. O errado é quando a gente contraria uma lei da natureza e quando a gente fere uma outra pessoa ou fere a si mesmo no sentido de contrariar. Né? Então, por exemplo, como fere a si mesmo? Eu vou me suicidar, estou me ferindo. Então, fora isso, tudo é permitido. Né? Nós viemos à Terra com o benefício, aliás, com o benefício não, que nós voltamos ao plano material para passar pelas nossas provas, passar por tudo aquilo, para a gente evoluir moralmente, mas também para sermos felizes. Eu não preciso ser triste, ou passar minha vida inteira triste, porque eu estou passando por provas. Ai, poxa, eu fiz um monte de... Não, eu posso passar por cada prova de cabeça em pé, sorrindo, alegre, feliz. Na verdade, é isso que Deus quer da gente. Quando eu compreendo que aquilo nada mais é do que algo que é para o meu melhor, e eu vou passar por aquilo, vou voltar à história da prova. Prova, a gente estuda, a gente não gosta de estudar. Eu tenho que fazer prova, puxa, vou ter que ler aquele monte de livro, decorar, aquele negócio todo, não decorar, aprender. Aquilo está servindo, no fundo, para quê? Para o meu melhoramento. Se eu fazer aquilo com mais alegria, vai ser melhor. Mas eu vou ter que fazer. Então, vamos fazer com alegria, que é melhor. Então, isso é que Jesus quer nos colocar o tempo inteiro, que a gente olhe todas essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, não com um olhar triste, mas com um olhar de felicidade no coração, que é uma oportunidade que nós temos. Então, se alguém precisar de reparar, tem uma marca aqui no meu rosto, tem um negócio hoje que eu consigo passar, fazer um enxerto de pele, não tem mais. Vou tirar aquele negócio lá e vou ficar feliz da vida e vou embora. O importante é que aquilo teve um significado e aquilo mudou a minha vida de alguma forma. Léo, aqui, a última. Dentro daquele processo da marca não impedir que a gente conviva com as pessoas, né? Você deu uma explicação sobre a questão de nós nos burilarmos, como vem sendo falado, e aí vem uma pergunta assim, então somos também autocuradores? Muito bem, exatamente. O que Jesus disse? Sede perfeitos como o vosso Pai é. Nosso Pai não é curador? Vocês vão poder fazer coisas que eu faço, até maiores do que eu faço. Curadores. Vós sois deuses, curadores. Então, ou seja, nós somos responsáveis. Aí, voltando até o exemplo, já que a gente está falando de Jesus, Jesus utilizava toda a sua sabedoria sobre as técnicas universais, né, a junção de energia, as suas faculdades curativas, mas a pessoa que se curava. Tanto que teve muitos que Jesus curou e que depois as pessoas voltaram a manifestar aquela mesma enfermidade. Por quê? Porque elas não curaram suas mentes, sua cabeça, não curaram a forma de processar aquelas emoções. Então não adianta eu lá fazer curar a pessoa, se ela continua ainda processando aquela raiva, por exemplo, detendo aquele sentimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar tudo aquilo de novo. Uma vez eu escutei um exemplo na fraternidade assim, a pessoa vem num passe, né? Aí, Léo, você vem aqui no passe, a gente vai dar um banho em você chega aqui todo eslamaçado, todo sujo, aí dá um passe, você sai brilhando, limpinho, roupa nova. Você sai da porta da faculdade, pula dentro da faculdade, não, da fraternidade,
pula e rola na lama de novo. Você fez o quê? Eu me sujei todo de novo, eles me limparam, mas a responsabilidade de sujar foi quem? Foi minha. A mesma coisa aconteceu com as pessoas que foram curadas por Jesus. Não sei, Jesus foi lá, super máquina de lavar, né? Deixou o cara brilhando lá, né? Perfeito, mas o cara não suportou a sua cura. Então, no fundo, Deus nos dá todos os intermediários para nos auxiliar no processo de cura, mas a manutenção da cura é responsabilidade nossa. Então, nós mesmos somos o nosso curador. Nós temos que deixar isso, assumir cada vez mais essa responsabilidade, que a responsabilidade não é do outro. No fundo, a responsabilidade e as condições são sempre nossas. Deus só nos dá as ferramentas, né, que estão ao redor, seja um amigo que vai dar uma palavra, a fraternidade que vai dar um passe, um remédio, um medicamento material para poder acalmar aquele sintoma até que a gente busque compreender e aquilo passar, e vários outros recursos para que a gente se cure. Mais algum? É a última pergunta, Léo, mas é uma fala minha, né? Porque é interessante quando você fala de marca, e essa história de marca não é de hoje, é bem antiga, desde lá da Bíblia, né? Quando você teve Caim matando Abel e Deus, entre aspas, marcou, né, Caim com um sinal, né? Mas a questão é uma alegoria que representa justamente a toda a ação corresponde uma reação. Na média geral, a gente não pode falar que sempre vai ser assim, mas a consequência das nossas ações tem como resposta uma marca, né, que pode ser Deus que faz ou pode ser nós mesmos que promovemos a nós mesmos. Só para você contextualizar, porque as perguntas acabaram. Sim, Fred, exatamente isso. Hoje a gente estava conversando, eu e Iene, né, e ela me trouxe uma questão que é muito importante, eu vou voltar ao mestre Nazareno, né. Nós tivemos lá deixa eu lembrar agora o nome como que é? Que a gente falou? Não. Eu esqueci a palavra. Que os três lá ajudaram, o samaritano, lembrei. Então, ou seja, nós tivemos lá, a gente vê a história do samaritano, e nós vemos ali, as pessoas tiveram a oportunidade de deixar suas marcas. E, na verdade, cada uma deixou a sua marca. Os três que passaram. Só que qual foi a marca que marcou o samaritano da bondade? Foi exatamente, né, na verdade, o samaritano foi o que fez, marcou, que deixou a marca, que é a marca que Jesus quer que a gente deixe nas nossas vidas. A marca do auxílio, a marca da fraternidade, da compaixão, de olhar o próximo. E quando Jesus, né, simplificou os mandamentos, né, amar o Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, essa é a marca que ele quer que a gente imprima no mundo. Que a gente se olhe, que a gente se ame ao ponto da gente, esse amor ser tão grande, extravasar e amar o próximo. Envolver aquele amor que a gente sente para a gente com o próximo junto. Nós estamos nesse caminho de aprender a nos amar e a gente vai aprendendo a se amar amando o próximo. Essa é a grande marca. Para mim, a minha relação com esse tema hoje é olhar para as minhas marcas pessoais, buscar a compreensão delas e olhar e fazer uma reflexão, que tipo de marca eu estou deixando para aqueles que estão ao meu redor. Se eu estou realmente deixando as marcas, as insígnias que o Cristo me deixou para que eu fosse um continuador de sua obra, ou eu estou caminhando ao contrário do que ele ensinou? Depois desse tema, eu fiquei muito reflexivo sobre isso e todos os dias, quando eu sair, eu vou me perguntar que marca eu vou deixar no meu dia hoje. Então, me lembro, né? Aí a gente sempre brinca com o exemplo de sair no trânsito, eu vou deixar a marca, como diz a Ine, né? Do pateta no trânsito, que se transforma, vira um monstro, eu vou passar a ter a marca de ser uma pessoa mais compreensível no trânsito. Que marca eu vou deixar no meu trabalho? Se é aquele cara intolerante, ranzinza, ou se eu vou passar a partir de agora, que eu entendi meu processo de marcas, se eu vou passar a ser e deixar com marca alguém que sempre ouve, que sempre está disposto a mudar, sempre está compreendendo as pessoas. Qual vai ser a nossa marca? Qual vai ser o legado que eu vou deixar no mundo? Qual vai ser as próximas marcas que eu vou deixar no meu corpo para a minha próxima, como herança para o próximo Léo do futuro? Serão marcas onde ele vai olhar e vai ser marcas no qual são marcas de arrependimento ou são marcas de alegria? Porque as marcas servem para todos os dois lados.
Então, eu passei a me questionar muito sobre marca. Algo que parecia, no início, para mim, ser algo que seria muito simples, e que se mostrou no desenrolar do meu estudo algo muito importante, algo que trouxe muito significado para mim. Então, eu espero que, da mesma forma que trouxe significado para mim, de alguma forma eu despertei, ou vou despertar, com quem está aqui no estudo hoje, que nos auxiliou nas perguntas, que também passem a refletir sobre as marcas das nossas vidas, né? E que marcas nós vamos deixar em nossos filhos, nos nossos amigos, nos nossos parentes, no nosso trabalho, na sociedade que nós estamos. Então, já que nós temos mais perguntas, eu vou deixar essas últimas palavras como meu encerramento, né? Buscar na marca que Jesus deixou na humanidade, ver se eu consigo trazer essas marcas, impregnar essas marcas em mim, para que eu também consiga deixar marcas por onde eu passar, e marcas que irão, né, que irão fazer com que no futuro sejam marcas luminosas, né, por onde eu passar eu posso reconhecer e olhar com admiração o meu passado, olhar aquela vida que eu deixei quando eu desencarnar, com marcas muito bacanas, marcas significativas de tudo aquilo que eu aprendi. Ou muitas vezes eu vou olhar uma determinada marca, que eu não vou me orgulhar, mas aí eu já vou estar em outro processo, vou dizer assim, eu fiz essa marca, mas hoje eu sou capaz de fazer uma marca diferente. Então eu vou olhar aquela marca, mesmo que eu não deixei aquela marca muito legal, mas eu vou olhar ela com agradecimento, porque foi a partir dela que me funcionou eu buscar uma marca diferente. Então, que nós possamos, né, nos envolver no amor de Cristo, no amor expresso através do exemplo do Cristo nos deixou nos evangelhos, a buscar, a sempre deixar uma marca positiva no mundo, a sempre deixar uma marca melhor, principalmente para mim, para o meu herdeiro futuro, né, que é eu no futuro, né? Então, que essa noite tenha sido de muitas, para mim foi muito marcante, né? Vai ficar uma marca para mim esse dia, por ter a oportunidade de compartilhar de tantas perguntas que me fizeram refletir, perguntas que me fizeram compartilhar tudo aquilo que eu pude, né, aprender ao longo dessa jornada, e muito obrigado por vocês marcarem a minha vida e marcarem a minha noite. Então, eu vou pedir mais uma vez a todos que fechem os seus olhos, que a gente se conecte ao nosso Pai Celestial, agradecendo as bênçãos que recebemos hoje, pela espiritualidade amiga que visitou cada lar que está conectado nessa noite aqui, nos harmonizou, nos trouxe os bons fluidos, está nos preparando para uma noite de descanso, de refazimento energético. E peço, Pai, que o Senhor abençoe não só a gente, mas abençoe a todos que um dia ouvirão essa palestra, abençoe a todos nesse momento que se sentem ainda solitários, que estejam tristes, que não compreendam as marcas que trazem em seus corpos, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor provê a todos em pé de igualdade as condições do aprendizado e as condições de evolução. Eu peço que abençoe a cada um de nós, peço à nossa Mãe Maria que nos cubra com o seu manto curador, o seu manto de misericórdia, o seu manto protetor, e nos dê a coragem de continuar nos passos de Jesus, como você, Mãe, teve, mesmo após a crucificação de Jesus, mesmo tudo aquilo que ele passou, a senhora continuou ainda a obra de Jesus, continuou incentivando as pessoas ao redor dele para cada um deixar as suas marcas como o seu filho deixou. Continua nos apoiando, Santa Mãe, continua nos dando força para superar as nossas dificuldades, com alegria, como a senhora sempre teve, e fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.